Queridos irmãos e irmãs, celebramos o luminoso testemunho dos apóstolos Pedro e Paulo, colunas da nossa Santa Igreja. A celebração, é importante olhar a celebração de hoje, sabemos que ela está ligada ao dia 29 de junho, e com toda a igreja nós celebramos de alguma forma esses apóstolos. A celebração de um apóstolo em geral, seja ele qualquer um que for, é a celebração da nossa identidade como católicos. Isso é muito importante. Hoje parece, da parte de muitos, ter uma certa dificuldade em quando no discurso se diz chamar-se católico, uma questão de pluralidades, mas o fato é que a nossa identidade, da nossa fé como católicos, na fé que fomos batizados, na fé que vivemos, na fé que pretendemos morrer, né? Sempre é importante, o bom católico sempre rezou para isso, morrer em fé. Os santos, especialmente da Idade Média, escreviam sempre isso: desejo morrer filho ou filha fiel da igreja. Santa Teresa de Jesus escreveu num dos seus livros, quando foi interrogada pela Inquisição, também proclamou isso: quero morrer filha fiel da igreja. Ou seja, é necessário, filho todos nós somos da igreja, pelo santo batismo, mas recordar a nossa identidade, celebrar o martírio deles, porque é isso que nós fazemos hoje, é celebrar não a personalidade de Pedro e Paulo, mas celebrar a nossa identidade a partir deles. É muito importante isso, porque quando nós celebramos um santo na liturgia, nós não celebramos a sua personalidade, como se fosse um louvor a uma pessoa. Evidentemente que não. A liturgia é sempre louvor ao Pai, mas eles entram nesse mistério como fruto da Páscoa. São Pedro tem uma festa muito específica, no dia 22 de fevereiro, dia da Cátedra de São Pedro, uma festa individual só dele, né? Paulo tem uma festa também só dele, no dia da conversão de São Paulo, a 25 de janeiro, se não me engano. Mas hoje nós celebramos o martírio deles dois, juntos. Nós sabemos que eles morreram de formas diferentes, e há uma controvérsia cronológica, se morreram exatamente no mesmo ano. Um morreu pela cruz, crucificado de cabeça para baixo, outro morreu pela espada, mas todos morreram sob Nero, era o imperador que matou os dois. Nero é um dos mais terríveis, não só pela crueldade, mas pela loucura. Vocês sabem, Nero acendeu a cidade de Roma, qual ele pôs fogo e incriminou os cristãos com corpos de cristãos impostos, acendeu toda a cidade de Roma, acusando os cristãos de terem colocado fogo em Roma. Isso até hoje não muda as coisas. Vejamos em lugares tão próximos de nós, como também a igreja é perseguida. Na Nicarágua, por exemplo, aqui tão perto, por razões políticas, como Nero no passado. Em outros lugares que é mais evidente. Mas o fato é, celebrar a nossa identidade como católicos, dizer com orgulho, com alegria, nós somos católicos. E o que significa isso? Celebrar um apóstolo é celebrar a identidade da fé conservada, da continuidade da fé. Dizer que nós somos católicos, apostólicos, por isso em Romanos, significa que nós guardamos a continuidade da fé dada pelos apóstolos, que foi dada por nosso Senhor, regada com o sangue dos apóstolos. Todos eles, exceto São João Evangelista, foram mártires, regado pelo sangue dos mártires, pelo qual os confessores e as virgens deram a vida, não pelo martírio, mas pela vida entregue. Mas, não obstante tudo isso, quando nós celebramos especificamente Pedro e Paulo, nós recordamos que mesmo dentro do grupo seleto dos apóstolos, que eram 12, era uma multidão de seguidores, mas entre os apóstolos, todos os seguidores de Jesus, Jesus escolheu 12. Esse é um fato, isso é muito importante para uma noção de igreja. A gente chama na teologia de eclesiologia, né? Mas para a nossa noção de igreja, entre toda a multidão dos seguidores, dos discípulos, Cristo nosso Senhor quis chamar 12, para que aonde estivesse, exercesse o ofício dele mesmo,
quem vos ouve, a mim ouve, diz o Senhor. Exatamente para recordar que a função deles não é fazer milagres ou coisas nesse sentido, mas anunciar a partir do próprio Cristo. Mas quando nós celebramos os apóstolos, nós vimos que ainda mais entre o grupo seleto dos 12, o Senhor escolheu Pedro e Paulo, mesmo com as suas fraquezas e fragilidades, para exercer a função de colunas da igreja, uma pelo poder das chaves e outro pelo poder da pregação apostólica, embora Pedro também tenha essa função muito grande, mas de propagador, de anunciador. Embora possamos falar tantas coisas, e nesse dia normalmente falo sobre 3 aspectos deles dois, e não quero falar sobre a individualidade dos dois, mas quero falar do que a cara. Será que usando aquele melhora? Se desligar isso? Muito bem, acontece nas melhores das famílias, né? Quando nós celebramos, portanto, acho que agora está bem melhor, não? Os dois, eu quero falar sobre a individualidade deles, mas sim aquilo que caracteriza os dois. E hoje, de uma forma muito simples, sem muitas alegorias ou categorias, falar sobre um aspecto que acho importante para todos nós, porque é necessário a todos nós católicos do nosso tempo retomarmos isso: a fidelidade. Essa palavra permeia a vida dos apóstolos, e assim deve também recordar que a nossa identidade como católicos deve ser marcada por essa característica de fidelidade. Fidelidade à nossa identidade, àquilo que nós somos. Nosso tempo, nós vivemos conturbados, seja pelo relativismo da fé. As pessoas, nosso tempo, dizem: eu sou católico, eu sou batizado, eu amo a igreja, mas isso aqui não. A igreja não deve dizer sobre isso. Ou de um sincretismo que acaba trazendo para dentro da nossa igreja coisas que não são fruto da nossa fé. Isso não é para gerar uma guerra santa ou coisa nesse sentido, mas é para saber bem claro aquilo que é próprio nosso e aquilo que é próprio do outro. E é só assim que é possível ter diálogo, naquilo que eu sei que é próprio do outro, e eu deixo que o outro viva bem aquilo que é dele, e aquilo que é próprio meu, e eu vivo bem aquilo que é meu. Essa é a base do diálogo, sabendo que aquilo ali não misturo. Por isso, nesse tempo tão controverso, seja do relativismo, seja do sincretismo, e a gente poderia falar de muitos outros sistemas de pensamento, mas é necessário aos católicos, não precisa de reflexões filosóficas, teológicas para isso, lembrar a fidelidade. A igreja de todos os tempos cresce através da fidelidade do próprio Deus, em primeiro lugar, e depois da fidelidade daqueles que correspondem ao Senhor. Não é porque tem conhecimentos filosóficos, teológicos, embora isso seja importante, mas é pela fidelidade daqueles que se mantêm fiéis no pequenino, no simples. É ali que não largam em absolutamente nada da sua identidade como católicos, da sua identidade como fé. Fidelidade, portanto, é uma palavra-chave para vermos a beleza em Pedro e Paulo. Também é o fundamento da solenidade de hoje. Nós poderíamos nos questionar se essa palavra é uma atitude que corresponde a eles. Seria até justo vocês pensarem: é possível falar da fidelidade de Pedro e Paulo mesmo? Um negou Jesus 3 vezes, o outro perseguiu a igreja, e diante dele, por causa dele, foram mortos os primeiros cristãos, que estão descritos no Atos dos Apóstolos. Entre eles, a destaque, o diácono Estevão e também o apóstolo Filipe, que foram mortos por causa de Paulo. E aí você e eu poderíamos questionar: é possível falar de fidelidade dessa gente? Porque a gente pensa que fidelidade é só uma capacidade moral de nunca errar. Não é isso. Não é isso que se pensa quando fidelidade. Se pensa numa virtude adquirida pelo exercício constante de lutar contra si mesmo e alcançar, portanto, a configuração a Jesus e sermos mais dele do que nós mesmos. Essa é uma virtude alcançada a duras penas,
quando num casamento se fala de fidelidade, por exemplo, não é só o ato, e é também, tá certo? Senão vão dizer assim, o padre disse que não é isso, né? Não é só não estar com outra mulher ou com outro homem, é isso também, e não querer estar com, mas significa que fidelidade significa ser mais do outro do que de mim mesmo. Sair do egoísmo não é só uma capacidade moral de que eu adquiro a partir para ganhar uma estrelinha. Não, sempre fui fiel. Eu ganhei uma estrelinha agora de um homem ou uma mulher de grande fidelidade, porque nunca me perdi no meio de tudo isso. Não, absolutamente. É mais do que isso, é uma virtude alcançada a duras penas. Se a gente procura no dicionário sobre fidelidade, se diz que é a característica do que é fiel. Bom, não diz muita coisa. Do que demonstra zelo, respeito por alguém ou algo, lealdade, constância nos compromissos assumidos com outrem. Ou seja, é aquele que, eu pesquisando no dicionário, eu pesquisei no dicionário mesmo, sabe? Faz tanto tempo que ninguém abre dicionário, é diferente, né? Atualmente, a gente pergunta tudo ao Google, né? Mas eu achei lá, tirei a poeira do Aurélio lá, e estava pesquisando nos dicionários que tem em casa. Um dizia assim que é uma coisa muito estranha, dizendo que fidelidade é por causa da fidelidade do outro. Absolutamente isso não é verdade. O dicionário está errado. Porque a fidelidade é uma lealdade dada independente. E por isso, quando nós pensamos nessa multiplicidade de definições, algumas coerentes e outras não, mas para nós a fidelidade é mais do que uma teoria. Preste atenção, olha o padre aqui, ó. É mais do que uma definição, é mais do que uma teoria. Para nós é uma realidade a partir de Deus. A Sagrada Escritura define em vários aspectos Deus como fiel. Se você olhar, não só nas caçambas de caminhão Deus é fiel, ou dos carros, mas a Sagrada Escritura define em vários aspectos, dizendo que faz parte da identidade de Deus ser fiel. E São Paulo, na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 13, diz: embora a nossa infidelidade, mesmo diante da nossa infidelidade, Deus permanece fiel. Curiosamente, em alguns lugares, quando pesquisados, encontramos a fidelidade como identidade de Deus. Isso quando achei bastante curioso, e aí eu pesquisei na internet isso também, né? Quando você vai pesquisar e procurar sobre fidelidade, em muitos aspectos aparece sobre Deus, dizendo, não, é uma característica do Deus de Israel. Por quê? De fato, na Sagrada Escritura, uma das coisas, ou a coisa mais importante que Deus pede ao seu povo, e que ele faz parte do pacto que ele faz com o povo, é fidelidade. Por isso, em primeiro lugar, pensamos na fidelidade com o próprio Deus. Depois seguimos pensando na fidelidade como virtude demonstrada por pessoas. O Salmo 14, versículo 4, na tradução da nossa liturgia das horas, que nós rezamos ao longo do dia, rezávamos nas vésperas da segunda-feira última, as segundas vésperas de São João Batista, da Natividade de São João Batista, dizia que fiel é quem ou que sustenta o que jurou mesmo com dano. Ou seja, a fidelidade significa sustentar o que jurou mesmo com dano. Significa ali, eu vou perder alguma coisa por ser fiel? Vou, com certeza. Vai ter dano? Vai, mas muito vale conservar a fidelidade, porque isso nos une a Deus. Por isso, é bom lembrar na solenidade de hoje, pedir ao bom Deus essa graça, pedir ao bom Deus essa configuração a Ele, da fidelidade, num mundo como o nosso, que a medida da fidelidade é o próprio eu, no qual esse tema é tão relativo, especialmente no âmbito religioso, como já disse, e em alguns casos a fidelidade é tema de ridicularização no âmbito religioso. Vejam, em temas controversos como nós temos vivido, temas como o uso das drogas, ou a descriminalização das drogas, vocês devem ter visto isso, devem ter seguido o porte. A igreja define muito claro a sua posição. Ou, pior ainda, em temas como o aborto, do qual não só a igreja, mas a Sagrada Escritura
define muito claro a posição de quem crê, a quem ridicularize os cristãos, especificamente os católicos, por causa da sua fidelidade. E para ser fiel, todos nós devemos ter a graça e pedir essa graça, de ter fibra, coragem, para manter a fidelidade. E para muitos, tristemente, a fidelidade é uma coisa relativa. Eu sou comungo, vejo, mas isso não é, essa posição da igreja não é minha. Isso é falta de fidelidade. Desculpa dizer, mas é. Hoje, na verdade, não desculpa dizer, mas é o que hoje em dia é mais politicamente correto e bonito dizer isso. A fidelidade dos católicos a Deus e à sua igreja não são relativas e opcionais. Para nós, embora a nossa fragilidade e pecado e escândalos que nos cercam, há escândalo na igreja? Há, tristemente. A fidelidade faz parte de ser católico, embora todas essas fragilidades. O maior escândalo que nós devemos ter diante dos nossos olhos são os escândalos dos nossos pecados, tá bom? Quando muita gente fica escandalizado porque aconteceu uma coisa ou outra, eu logo penso, nós não nos escandalizamos com os nossos próprios falhas e com os nossos próprios pecados, mas nos escandalizamos quando o outro faz, porque o outro apareceu, o nosso não. Por isso, tão famosa é a frase do cardeal Robert Sarah, um grande cardeal: a fidelidade dos católicos é mais importante do que seu número. A igreja vai diminuir mesmo, com o tempo, isso aí é o fato. Agora, mais importante do que uma multidão de católicos é a fidelidade dos poucos que permanecem. Por isso, todos nós, isso é uma exortação à fé, a permanecermos fiéis, mesmo que o que aconteça diante da realidade. Dessa forma, olhamos para o testemunho dos santos apóstolos, Pedro e Paulo, um morto pela cruz e outro pela espada, que nos excitam em dar tudo o que tinham por Cristo, e inclusive as suas próprias vidas. Claro que nós erramos e falhamos grandemente, mas o evento que transformou a vida de Paulo, transformou a vida de Pedro, os dois tinham nomes que não eram esses, que Deus mesmo deu a eles. Foi o derramamento do Espírito, não só no dia de Pentecostes, certo? Não só formalmente de um modo, mas pela vida de fé ali. Paulo não estava no dia de Pentecostes, né? Mas o fato como que o Espírito o encontrou, de homens orgulhosos, o Espírito fez homens fiéis, unicamente ao seu próprio querer de ideias, como eram antes, o Espírito fez deles homens fiéis a Cristo, não às suas próprias convicções, não aos seus próprios projetos pessoais, mas fiéis a Jesus Cristo. A liturgia da palavra, a começar pelo Salmo responsorial, nós veremos como Deus é fiel. De todos os temores me livrou o Senhor Deus, tão belamente cantado. Nós devemos lembrar que temor não é algo ruim, em primeiro lugar. De todos os temores aqui, o que significa isso? Temer unicamente a Deus. Temer, porque temor é o reconhecimento da grandiosidade de Deus. Temor é um dom do Espírito Santo, tá certo? Pode ser um erro de tradução. Na tradução de Portugal se fala de toda ansiedade me livrou o Senhor Deus, que não é, em absoluto não tem nada a ver. Mas o que nós devemos lembrar, que o temor é reconhecer que o único medo que o católico deve ter é o medo de perder o céu, perder o Senhor, em último caso, ou em primeiro. Seja na bela e simbólica primeira leitura ou na segunda leitura, deparamos-nos com situações limites, nas quais a morte assombra Pedro e Paulo, e nessa ocasião eles recebem consolações de Deus. Na primeira leitura de hoje, não sei se você reparou num detalhe, que ela acontece no dia dos ázimos, ou seja, é na festa da Páscoa. Essa leitura tem um simbolismo muito grande. Lembra quando o povo era escravo no Egito e Deus na Páscoa libertou aquele povo? Hoje a primeira leitura é uma atualização da Páscoa. O anjo do Senhor também passou para libertar o povo. Assim também o anjo do Senhor passou para libertar Pedro, e por ele a igreja. Mas mostra a fidelidade de Pedro, mas eu queria destacar uma coisa na primeira leitura de hoje: a fidelidade da comunidade a Pedro.
Aquelas pessoas estavam rezando não por elas mesmas, mas elas estavam rezando por Pedro. E o Senhor, que é fiel, atendeu aqueles que permaneceram fiéis. E enviou o seu anjo para libertar Pedro, fazer a Páscoa, a saída de Pedro. E só no final Pedro entende, e por isso ele diz que entendeu por fim: agora sei de fato que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Ou seja, esse é um fato. A segunda parte que fala da fidelidade e da libertação é a segunda leitura de hoje. São Paulo está prestes a morrer. Essa segunda leitura é bastante dramática. Assim, você percebe o texto, é bastante dramático. São Paulo está prestes a morrer. E quando ele é um dos últimos escritos antes da sua morte, ele não reclama. Ele termina a segunda leitura de hoje fazendo uma doxologia, que todo mundo respondeu amém, né? Por todos os séculos dos séculos, embora não fosse para responder, até eu respondi amém. Ou seja, é uma doxologia, que a gente faz na missa também, não? Quando diz por todos os... Vamos fazer aqui na doxologia da oração eucarística, por todos os séculos dos séculos, automaticamente responde amém. Ou seja, é alguém tão fiel a Deus, que sabe que mesmo a sua morte dolorosa, até a sua morte dolorosa, ele permanece fiel. É alguém mudado pela graça de Deus. Ele poderia ter muitas coisas para se desesperar, dizer: olha, eu viajei meio mundo. São Paulo viajou meio mundo, vocês não sabem, para anunciar o evangelho. Se ele tivesse um avião, ele tinha feito uma obra ainda maior. Ele naufragou, foi apedrejado, apanhou, e todas as outras... Ele mesmo descreve isso, né? Porque ele gosta mesmo de falar das próprias obras. E aí, mas no final das contas, ele dá louvor a Deus, porque seu sangue vai ser derramado, e ele diz: meu sangue será derramado em libação, ou em sacrifício. Ou seja, que realidade bonita. Alguém fiel sabe que a sua vida é para se unir em sacrifício a Deus. Pense a igreja. Pense tanta gente antes de nós celebramos 50 anos da nossa comunidade. Alguns aqui ainda lembram das fundações daqui. Quanto sacrifício na fidelidade muita gente não fez para edificar essa igreja, que hoje a gente portentosamente celebra. E não só o templo, mas também toda a comunidade. Por isso, é a fidelidade que mostra tudo isso. As chaves dadas a Pedro não é um prêmio. Meditando o evangelho de hoje, todos nós já estamos cansados de ouvir esse evangelho, que é o do primado. Não é um prêmio para Pedro, mas é uma missão conhecendo a sua fragilidade. Jesus sabia que Pedro ia negar ele. Inclusive no próprio texto, logo depois, Jesus chama ele de Satanás, depois de dar a chave. Sabe, receber a chave de um lugar é uma coisa muito importante. Nós lembramos, todos nós, quando recebemos a chave da nossa casa. Antigamente era um acontecimento de maturidade. Receber a chave de casa, meu Deus do céu, é porque você agora atingiu responsabilidade. Imagina receber a chave do céu. Mas não é uma honraria, é sim uma missão, mesmo conhecendo a fragilidade. Por isso, por fim, renovemos o nosso desejo de fidelidade, a exemplo dos apóstolos Pedro e Paulo, que toda a nossa vida seja transformada pelo Espírito, e que na nossa identidade, seja na nossa vida pessoal, digamos assim, mas na nossa vida em comunidade, lembrar que a fidelidade edifica a igreja. A fidelidade dos santos fez com que nós estivéssemos aqui, e será a nossa fidelidade, não por obra só nossa, que nós conhecemos o barro que nós somos feitos, e muito mais Deus sabe o barro que nós somos feitos, porque Ele modelou, tá certo? Então Ele bem sabe, mas é a fidelidade dos católicos de agora que edifica a vida e a construção do reino de Deus, não só agora, mas também no futuro. Que a intercessão dos santos apóstolos nos ajude, e hoje concluamos rezando também pelo nosso Santo Padre, o Papa, para que continue a sustentar a unidade da Igreja Católica pela fidelidade ao Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.